paz do Eterno seja com todos vocês. Mateus 24, o verso 7, dando continuidade à série Sinais da Vida de Cristo. Um feliz domingo a todos, diz assim a palavra do Senhor. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Fomes e peste e terremotos em vários lugares. Meus queridos, a fome ela tem aumentado a cada dia mais no Brasil e no mundo. Eu trouxe num vídeo anteriores a esse, trouxe um vídeo que eu comentei que também a consequência da fome é a corrupção do mundo, é a falta de empatia, é também o egoísmo do homem, a ganância do homem. Fomes está no plural, ou seja, de grande proporção. Aqui está falando de grande proporção. Essa fome seria os sinais da vinda de Cristo, mais um sinal para estarmos alerta, com atenção aos acontecimentos, para que nenhum venha a ser pego de surpresa. De grande proporção, quantidades, dimensões, extensão vem crescendo, mais e mais a fome, o desemprego. O contraste do Brasil é um país frutífero. Isso é um contraste no Brasil, que é um país frutífero. Infelizmente, pessoas morrem de fome, estão passando fome, em um país que tem comida. O contraste do Brasil, um país frutífero, terra boa para se plantar, tudo que planta dá. Exporta excelentes alimentos, no entanto, milhares de pessoas passam fome. E outras morrem de desnutrição por falta de alimentos, em um país que desperdiça toneladas de alimentos. São jogados fora esses alimentos. Morrem no Brasil 17 pessoas de desnutrição diariamente, infelizmente. Em um país que tem comida, pessoas morrem de fome. Isso representa uma média de 6.371 pessoas que mortes por ano. Morrem de fome, 17 por dia, 6.371 por ano. Cerca de 15 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome. Cerca de 15 milhões de brasileiros, infelizmente, meus amados. Brasil desperdiça cerca de 27 milhões de toneladas por ano, infelizmente, meus amados. Em um país que frutífero e as pessoas passando fome. Vamos estar aqui falando também, meus queridos, sobre não desperdiçar. O brasileiro e aqueles que têm com fartura, com abundância, também desperdiçam os alimentos, enquanto outros passam fome e morrem de fome. Gênesis capítulo de número 41, sobre o não desperdiçar. Gênesis 41, o versículo 47, meus amados. Diz assim, Gênesis 41, versículo 47. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. Verso 49. Assim juntou José muitíssimo trigo para como a areia do mar. Assim ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Versículo 57, meus amados. Versículo 57. Então acabaram-se os 7 anos de fartura, mãos cheias, que havia na terra. E começaram a vir os 7 anos de fome,
como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Então, José ali governando no Egito, com as mãos cheias, com fartura, e não desperdiçou. Então, meu querido, minha querida, aprenda a não desperdiçar alimento. Enquanto muitos desperdiçam, outros estão padecendo de fome. Então, não vamos desperdiçar alimentos. Aqui também diz, meus queridos, o nosso Jesus também nos deu exemplo, que é a nossa referência, o nosso modelo de vida, em Mateus capítulo 15, do 32 ao 37, que nos diz assim, meus queridos, diz assim: E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Então o Senhor deu graça, partiu, deu aos seus discípulos, o Senhor dando graça, partiu e deu aos seus discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Então, meus queridos, o Senhor ali multiplicou, todo mundo ficou saciado e sobrou, né? Sobrou. Do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Então todos comeram e se saciaram, e o Senhor não desperdiçou. Um exemplo para as nossas vidas, não desperdiçar, sabendo que muitos passam fome, enquanto outros esbanjam, jogam fora comidas. Meus queridos, também tem a pestes, vírus, terremotos em vários lugares, como tem acontecido com mais frequência e aumentando a cada dia mais. São sinais da vinda do Senhor. Pestes. Peste quer dizer vírus. Quem imaginaria que um vírus, lá na China, tão longe, chegasse em todo o mundo? Infelizmente, muitas dores causou e ainda causa essa peste, esse vírus, muito sofrimento, que são sinais da vinda do Senhor, princípios das dores. Então, meus queridos, só depois que o vírus espalhou é que começaram a se prevenir. Terremotos. Se as autoridades sabem que o seu país é propenso a terremoto, tem que colocar em prática políticas de prevenção, políticas públicas, para que venha minimizar perdas de vidas e sofrimentos de tantos. Tá, meus queridos? São sinais da vinda do Senhor. Deus os abençoe.